dos 10 principais erros que impedem as pessoas de emagrecer, tá? O que eu vejo na minha prática clínica, o que já foi mais dificuldade para mim também, como no meu processo de emagrecimento, né? Quem me conhece sabe que eu era super gordinha, consegui emagrecer e mantenho meu peso há muitos e muitos anos, assim, sem maluquice, sem fazer restrições absurdas. E com o relato das pessoas na academia, meus alunos, amigos e amigas, enfim. E aí a gente vai agora começar a elencar ponto a ponto os 10 principais erros. Então, ó, quem não encaminhou ainda a live, encaminha aqui no aviãozinho, vamos chamar aí a galera. E quem quiser ir anotando, a gente vai falar agora os 10 principais erros que impedem o seu emagrecimento. O primeiro parece muito óbvio, mas não é. Qual é um dos principais erros que impedem a pessoa de emagrecer? Comer mais do que gasta. Ou seja, o que de forma muito simples, assim, muito básica para explicar o processo de emagrecimento faz com que uma pessoa emagreça? Com que ela consuma menos do que ela gasta. Como assim, Ana? Vamos supor, eu ganho R$100 por mês, R$100 por dia, e aí eu gasto R$90, aí sobrou R$10. No outro dia eu ganhei R$100, gastei R$90, sobrou R$10. No outro dia ganhei R$100, gastei R$90. E aí todo dia eu faço uma poupancinha lá. No final da minha semana, eu tenho X guardado. No processo de emagrecimento, gente, é a mesma coisa. Como que funciona isso? Pra gente perder 1 quilo de gordura, por exemplo, a gente perder 1 quilo de peso, né? Não necessariamente de gordura, porque isso vai depender de várias questões. Mas como que se perde 1 quilo, tá? Gastando 7.700 calorias. Por que eu tô explicando isso? Para vocês entenderem o que é o tal do déficit calórico. A gente sempre fala aqui, qual é a melhor dieta? Jejum intermitente, dieta low carb, dieta low fat, dieta de comer em 3 em 3 horas, dieta flexível, enfim, qual é a melhor? Elas são, do ponto de vista de efetividade, bem parecidas. O que faz a pessoa emagrecer? É comer pouca gordura, pouca carboidrato, é comer de 3 em 3 horas, é fazer 3 refeições, é fazer dieta flexível? O que faz a pessoa emagrecer? De forma bem simples, falando bem simples, é ela estar em déficit calórico. E o que seria ela estar em déficit calórico? Ela comer menos do que gasta, ou gastar mais do que come. Então parece uma coisa simples, mas não é. O nutricionista, quando ele faz a anamnese, avaliação, questionário alimentar, ele coloca esse paciente em déficit calórico, tá? Então, Ana, tudo bem, se eu preciso comer menos do que eu gasto, é só eu fechar a boca, comer o mínimo para sobreviver e vai me sobrar muitas calorias e aí eu vou conseguir emagrecer. Não é bem assim, porque aí a gente tem a questão da termogênese adaptativa, a gente tem a questão da diminuição do metabolismo, é muito mais complexo, né? Por isso que a gente estuda 4 anos para conseguir fazer um planejamento dietético, a gente sai da faculdade e ainda tem que continuar estudando, porque vê que não aprendeu muito pouco, né? A gente tem que correr muito atrás de conhecimento por fora. Mas o primeiro erro, que é um elementar, é a pessoa comer além da sua necessidade calórica. Então, como eu falei, de uma forma muito simplista, tá? Eu como além da minha necessidade. Comi X, gastei menos que X, o que vai acontecer? Sobrar. Se sobra, o que acontece? Acumula. Se acumula em forma de tecido adiposo. Então, tudo que a gente come e não gasta, a gente acumula em forma de gordura, tá? Então, o primeiro erro é você comer além da sua necessidade calórica. Se você gasta 2.200 calorias por dia e você come 2.400, vai sobrar, vai acumular em forma de gordura. Se você come 2.200, se você gasta 2.200, você consome 1.800, 1.750, vai sobrar caloria, você vai fazendo sua poupancinha para você perder peso, tá? Então, como eu expliquei, pra gente ganhar 1 kg de massa, 1 kg de peso, a gente precisa consumir mais 7.700 calorias. Pra gente perder, a gente precisa comer menos 7.700 calorias.
E aí a gente tem um cálculo que a gente faz na nutrição para distribuir isso por dia, tá? Então, primeiro erro, comer mais do que gasta. Come mais do que gasta, acumula, sobra, acumula em forma de tecido adiposo. Então, primeira lição para o processo de emagrecimento, eu preciso estar em déficit calórico. Quando a gente pega todas as estratégias alimentares, jejum intermitente é uma estratégia, low carb é uma estratégia, low fat é estratégia, dieta mediterrânea é estratégia, dieta de comer em 3 em 3 horas é estratégia, dieta cetogênica é estratégia. Quando a gente compara, os estudos eles mostram que quando a gente pega todas essas estratégias alimentares e compara, os estudos eles mostraram que não existe assim, jejum intermitente é a melhor dieta do mundo para emagrecer. Não. Elas apresentam resultados muito semelhantes. O que vai fazer o paciente emagrecer? Ele está em déficit calórico. Ele pode estar em déficit calórico comendo 6 vezes por dia, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia ou 1 vez por dia, tá? Então, primeira lição, eu preciso gastar mais do que eu como ou ao contrário, né? Comer, que é a mesma coisa. Comer menos do que eu gasto. Beleza? Ficou alguma dúvida em relação a esse primeiro erro? Tá? As pessoas erram porque elas comem além das suas necessidades calóricas e aí sobra, tá bom? Precisa sempre ter um créditozinho. Segundo erro, muito comum, 99,9% das pessoas que vão ao consultório cometem esse erro. Comer pouca proteína. Sim. A quantidade proteica, ela vai influenciar diretamente no seu emagrecimento. Eu falo toda hora isso aqui, toda live eu abordo essa questão da proteína. Por quê, gente? Por várias questões. A proteína, ela é o macronutriente que mais acelera o seu metabolismo. Então, no seu processo digestivo, a gente gasta muita caloria. Então, por exemplo, quando a gente vai calcular o VET de um paciente, vou explicar rápido porque é um pouco confuso, assim, para quem não é da área da nutrição. O que é o VET? É o seu gasto calórico total de um dia. A gente pega quanto que esse indivíduo gasta na sua taxa metabólica basal, multiplica pelo fator atividade, que é a quantidade de atividade física, como é que é a rotina de gasto energético dele, e a gente multiplica também pelo fator térmico do alimento. O que é o fator térmico do alimento? Quando a gente comi aqui acabei de comer lá um hambúrguer, né? Mostrei nos stories. Não tinha janta hoje, caos na terra, minha casa não tem nada, essa semana tá super confusa. Eu tinha uma carnezinha lá, que era só fraldinha no congelador, tinha um pãozinho sem glúten congelado, joguei tudo no forno, comi aquele hambúrguer. Eu gasto meu corpo para digerir aqueles nutrientes, para digerir a carne, que eu comi um hamburgão de 150 gramas, para digerir o pão, eu coloquei queijo, enfim. Meu corpo, ele gasta caloria para digerir. Nesse processo digestivo, a digestibilidade desses nutrientes, eu gasto caloria, tá? E a proteína entre carboidrato, lipídio e proteína, que são os 3 macronutrientes da nossa alimentação, a proteína, ele é o nutriente que mais gasta caloria para ser digerido, tá? Então, a sua digestibilidade, ela faz com que esse fator térmico, né, dos alimentos, que é o quanto que você gasta para digerir a sua comida, aumente. Então, uma pessoa que ela come muita proteína, ela come a quantidade de proteína ajustada para ela, tá? De uma forma calculada, individualizada, sempre, ela gasta mais caloria. Então, a proteína por si só, ela já é um nutriente que gasta caloria na sua digestibilidade, na sua digestão, tá? Outra coisa, a proteína te traz saciedade. Sempre falo isso aqui. Come um macarrão com molho de tomate na hora do almoço. Daqui a 1h30 você tá com fome, posso te garantir, tá? Come um churrasco na hora do almoço. Você fica até o outro dia sem fome. Porque a proteína, por ela demorar mais esse processo digestivo, você digerir ela de forma mais lenta, você tem uma saciedade, ela te dá saciedade por muito mais tempo. Então eu oriento todos os meus pacientes. Todas as refeições precisam ter uma fonte proteica. Vai comer fruta? Vai comer fruta com ovinho. Vai comer fruta com uma oleaginosa que tem um pouquinho de proteína. Vai comer com iogurte que tem um pouquinho de proteína, tá? Vai fazer, quer comer uma bananinha? Faz uma panqueca, porque aí usa um ovo nesse preparo.
Então as pessoas precisam aumentar a sua ingesta de proteína. A quantidade de proteína que a gente precisa bater de forma individual, num plano de emagrecimento, pelo menos 2 gramas por quilo de peso, é difícil pra caramba. Quem é meu paciente sabe, é proteína em todas as refeições e é difícil de comer a quantidade de proteína que precisa. Mas essa proteína, o consumo dessa proteína vai influenciar diretamente no seu processo de emagrecimento. E outra coisa, gente, então ó, já entendemos que a proteína é um macronutriente que me faz gastar mais caloria no seu processo digestivo, é um macronutriente que me traz mais saciedade, então ó, comer uma panquequinha lá com 2 ovos, uma bananinha, um pouquinho de aveia, você demora pra caramba pra sentir fome. Comer uma banana amassada com aveia pura, 1h30 depois você tá morrendo de fome, porque a absorção desse açúcar é completamente diferente. Uma outra questão muito importante, as pessoas não comem a quantidade de proteína que elas deveriam na dieta. As pessoas têm muita dificuldade de comer proteína em todas as refeições, de bater a sua quantidade de proteína. E aí eu faço uma pergunta aqui pra vocês. Se ela come pouca proteína, vocês acham que ela come a diferença, né? Lá na dieta em carboidrato ou em vegetais? O que vocês acham? As pessoas comem pouca proteína na dieta. O brasileiro come pouquíssima proteína na dieta. O que vocês acham que ele aumenta a ingestão? De carboidrato ou de legume, verdura? Me fala aí, gente. Vamos interagir. Escreve aí, o que vocês acham? O paciente que ele come pouca proteína, ele aumenta a ingesta de quê? Carboidrato ou de vegetais, legumes e verduras? Grandíssima maioria. Carboidrato, com certeza. Então a pessoa não come proteína nenhuma, come um bifinho na hora do almoço, mísero, come um bifinho à noite ou come um franguinho, alguma coisa, e aí ela come o quê? Carboidrato de manhã, carboidrato no lanche da manhã, carboidrato no almoço, carboidrato no lanche da tarde, carboidrato no jantar. Ué, Ana, mas você não é amiga do carboidrato? Sou amiga do carboidrato, mas esse carboidrato ele precisa estar ajustado, tá? A relação entre o carboidrato e a proteína é importante demais. Aí a pessoa ela acorda, come banana com aveia e mel, carboidrato, carboidrato, carboidrato. Aí no intervalo ela come fruta, carboidrato. Aí no almoço ela come arroz, feijão, macarrão, um pedacinho de carne, um leguminho lá. Comeu carboidrato, 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 um vegetal e um pedacinho de carne. De tarde ela come um biscoitinho creme cracker, um bolinho, carboidrato. À noite ela come caldo verde. Agora a galera tá no frio aí, é caldo verde. O que ela comeu o dia inteiro? Só carboidrato. O dia inteiro. Ingesta de proteína? Nenhuma, tá? Então a gente precisa aumentar a ingestão de proteína. Talvez esse erro ainda seja maior do que essa questão do déficit calórico. Gente, as pessoas brasileiro não come proteína. Eu preciso incluir proteína em todas as minhas refeições. Se eu preciso se eu tenho uma meta de, por exemplo, num processo de emagrecimento de 2 gramas de proteína por quilo de peso, se você não coloca proteína, uma boa fonte proteica em todas as refeições, não bate. E ainda assim é difícil de bater, tá? Mas essa questão da proteína é importantíssima no processo de emagrecimento. Ela vai te fazer sentir saciedade, vai ajudar a ajustar a sua insulina, que é um hormônio que atrapalha muito, tá? Nessa questão de ganho de gordura. Ela vai te fazer não sentir fome, ela vai preservar a sua massa muscular, então você emagrece sem perder massa muscular. Então, ó, primeiro erro, comer mais do que gasta. Segundo erro, comer pouca proteína, tá? De igual relevância. Essa questão da proteína é recorrente demais. Gente, Malvina tá falando que travou. Travou aí pra vocês? Vocês estão me ouvindo? Dá um ok aí, alguém, por favor, nos comentários. Tá travado, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? O uso do whey protein pode ajudar? Sim, com certeza absoluta. Antes de passar para o terceiro erro, vou falar essa questão das proteínas só pra gente fechar aqui. Almoço e jantar, quem come carne, peixe, ovo, frango, é fácil da gente ajustar, porque a gente ajusta a quantidade. Café da manhã e lanches, colação, lanche da tarde, ceia, essas coisas, aí as pessoas têm muita dificuldade. Voltou, gente? Pra mim tá normal aqui. Deixa eu ver se eu tô no 5G. Não, tô no 5G. Se travar, vocês falem aí de novo, por favor, tá, gente? Então, almoço e jantar é fácil. Eu tenho carne, peixe, frango, ovo, tá? Tudo certo.
Café da manhã e lanches intermediários, colação, lanche da tarde, ceia, é um pouco mais difícil, porque, por exemplo, eu não passo carne moída para meus pacientes comerem de manhã, gente. Eu não tenho nenhuma vontade de comer carne moída de manhã. Então, eu sempre me coloco no lugar do paciente. Então, a gente acaba ficando mais preso à questão dos ovos, tá? Que é uma proteína que tem uma excelente biodisponibilidade, uma excelente fonte proteica, ou ao suplemento. Então, por exemplo, quem é time ovo? Come ovo, gente. Gosta de ovo? Pode comer a fruta de manhã? Pode. Pode comer um pãozinho? Pode. Mas vai comer com o ovo, ovinho mexido, ovinho cozido, ovinho com gema mole, feito com um pouquinho de manteiga, não tem problema nenhum. Quem não é time ovo, o que a gente pode fazer? Um preparo com esse ovo. Então a gente vai fazer uma crepioca, uma panqueca, algum preparo com esse ovo. Ou, se de tudo, não rolar nem preparo com ovo, nem ovo, como é, né? Ovo in natura, ovo mexido, cozido, geminha mole, ovo quente, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que suplementar, tá? Porque é difícil mesmo bater essa fonte proteica. Perguntou que ovo com bacon de manhã. O bacon, é a mesma questão que eu falo sempre dos embutidos aqui. O problema do bacon nem é tanto a questão da gordura, é mais a quantidade de aditivo químico que tem no bacon, assim como tem nos embutidos, tá? Então, o bacon, esses industrializados não são saudáveis. Se você tem uma fonte de um bacon, por exemplo, artesanal, que é um bacon que não tem nitrito de sódio, nitrato, né? Que não tem todos aqueles conservantes que fazem mal para a saúde, pode usar o bacon, não tem problema nenhum, é carne de porco, tá? Eu consumo carne de porco com frequência e passo para os meus pacientes carne de porco com frequência, tá? Então, entendida a questão da proteína. Erro 1, comer mais do que gasta. Se eu quero emagrecer, acabei de explicar para vocês a poupancinha lá. Eu preciso estar em déficit calórico, tá? Gastar mais do que eu como. Erro 2, talvez o que eu mais pego é pouca proteína. A Erika perguntou um negócio legal. Você acha necessário esse lanche, colação e lanche da tarde? Isso é totalmente individual. E aí eu avalio isso com o paciente caso a caso. Paciente que acorda com fome, toma café da manhã. Paciente que não acorda com fome, não tem apetite, acorda enjoado. Precisa tomar café da manhã? Não. A gente precisa, gente, respeitar o funcionamento do nosso corpo. Eu acordo com a barriga nas costas. Quem me segue aqui sabe, eu sou do café da manhã. Eu gosto de sentar. Eu acordo 5 horas, porque eu gosto de fazer meu café da manhã com calma, sentar e comer. Com calma. Café da manhã grande. Eu acordo com fome. Então eu como uma quantidade legal de comida de manhã. Acordo super enjoada, zero fome, não consigo comer. Eu sou obrigada a comer? De jeito nenhum. Se você não é adaptada, não gosta, não sente falta da refeição nesse horário, não tem problema nenhum. Colação é a mesma coisa. Eu, por exemplo, tomo café às 5 da manhã, almoço tem dia que é 11 horas, tem dia que é meio-dia e meio, depende. Eu não sinto fome de 5 até meio-dia e meio. O que eu faço? Não como nada, gente. Só tomo um café, água, 200 litros de água e vou embora pro almoço. Paciente que toma café da manhã e sente fome no meio da manhã, o que ele faz? Come. Aí almoça, mesma coisa de tarde. À tarde é um pouquinho mais específico. Eu gosto do lanche da tarde porque na maioria dos casos, o que acontece com as pessoas? Elas almoçam meio-dia, meio-dia e meio, não comem nada à tarde. Se elas não comerem nada à tarde, isso não fizer elas chegar em casa querendo matar uma pessoa e comer até o reboco da parede, metabolicamente nenhum problema. Se a pessoa pula o lanche da tarde, só almoça meio-dia, chega em casa 8 horas, e aí belisca, e aí janta, e aí come uma pipoca, e aí come um chocolate, e aí come um biscoito, porque tá naquela fome desesperada, eu coloco o lanche da tarde, tá? Que é um recurso pra pessoa fazer uma refeição, chegar em casa com calma, com sabedoria, sem querer comer tudo que vê pela frente e sentar para fazer uma refeição, tá? E isso eu estou falando em processo de emagrecimento. Processo de ganho de massa, a gente esquece tudo que eu tô falando aqui, tá? Que é tudo ao contrário, tá bom? Então não precisa fazer colação, não precisa fazer lanche da tarde, mas isso tem que ser avaliado de forma individual. Preciso conhecer muito bem esse paciente, a rotina, o funcionamento do corpo, o apetite, os exames, para eu saber se eu coloco colação ou não coloco, ou coloco lanche da tarde ou não coloco colação, tá? Avalio isso de forma individual. Então, primeiro erro, comer mais do que gás. Segundo erro, comer pouca proteína. Terceiro erro, dieta muito restritiva. Então, o paciente pensa lá, a Ana falou que o primeiro erro
do processo de emagrecimento é comer mais do que eu gasto. Então, o que eu vou fazer? Vou comer o mínimo possível. Vou ficar aqui, a hora que eu estiver quase desmaiando, eu como uma maçã. Na hora que eu estiver quase desmaiando, eu chupo um melzinho. O que vocês acham? Tiro no pé. Eu não preciso comer o menos possível. Eu preciso comer certo. E o que é certo? Bater a sua quantidade de proteína, respeitar a quantidade mínima de carboidrato, não comer abaixo da sua taxa metabólica basal. O que é taxa metabólica basal? É o mínimo que você precisa comer para o seu corpo funcionar. Por que, Ana? Então, por que não é melhor fechar a boca, comer o menos possível, fazer aquela dieta lá do HCG, sei lá qual é o nome daquilo, que a pessoa come 500 calorias por dia? Porque aí a gente entra num processo, que eu sempre falo aqui, de termogênese adaptativa. O nosso corpo é inteligente. Burro é a nossa cabeça. É assim, ó. Eu começo a parar de comer. E aí eu paro de comer, eu diminuo. Eu começo a diminuir a minha comida. Na página 1, o que vai acontecer? Vou perder peso? Vou. Na página 2, o que eu vou fazer? Travar meu metabolismo. Porque o nosso corpo, gente, ele tem uma coisa chamada mecanismo de proteção. Se eu tô comendo menos do que o mínimo necessário que eu deveria comer, o que vocês acham que vai acontecer com o meu metabolismo? Ele vai diminuir ou vai aumentar? Diminuir. Porque o corpo, ele pensa assim, essa mulher tá louca, ela tá comendo nada, ela vai morrer de inanição, então eu vou segurar tudo que eu tenho aqui, vou diminuir o gasto calórico dela, porque essa máquina aqui vai dar problema. Aconteceu alguma coisa, é o fim do mundo, ela tá louca, parou de comer, tá? Então, por mais que vocês pensem, muitas pessoas pensem que o ideal é comer o menos possível, não é. É muito mais complexo do que isso, tá? Eu preciso ajustar a dieta, eu preciso estar com o meu cálculo lá de ingesta ajustado, eu preciso bater minha meta de proteína. Então, o buraco é muito mais embaixo. Então, dieta muito restritiva te faz emagrecer? Na página 1. Na página 2, o seu metabolismo despenca, e aí depois para fazer essa máquina funcionar como deveria é difícil. E na página 2, o que acontece? Você restringe, passa fome. Além de mau humor, gente, porque eu com fome sou um mau humor em pessoa. O que acontece? A pessoa não aguenta, explode, come até o reboco da parede, come tudo que vê pela frente. E aí na página 3, ela faz o quê? Meu Deus, comi muito. Vou restringir de novo. Restringe. Aí fica uma loucura. O samba do crioulo doido. E restringe, e aí tem crise de episódio de comer compulsivo, aí restringe mais ainda, porque comeu demais, aí não consegue sair daquele looping. Então, para emagrecer, eu preciso comer. Sim. Por quê? Porque aí a minha máquina, ela funciona como deveria, tá? Eu sempre faço essa comparação com o celular. Celular, quando tá acabando a bateria, o que acontece com ele? Vocês já viram? O celular tá com 10%, aí ele começa a baixar a luzinha, ele começa a travar, ele começa a ficar lento. O que acontece com o nosso corpo? A mesma coisa, gente. Se eu coloco no meu corpo, no meu organismo, uma restrição calórica severa, eu vou diminuir o meu metabolismo, eu vou baixar a minha imunidade, eu vou ter episódios de comer descontroladamente, porque tô completo com o meu perfil, né? Com absorção de nutrientes, com o meu corpo completo, meu organismo completamente desequilibrado. Então, dieta muito restritiva não é a solução. É um tiro no pé. Eu sei que vocês têm medo de comer, o povo vai lá no consultório e sai de lá apavorado, porque acha que eu sou louca, que fala, essa mulher, eu vim aqui pra emagrecer, eu tô saindo daqui comendo muito mais, ela é louca, eu vou engordar. Não vai engordar, porque tá tudo calculado de forma totalmente individual, tá? Eu esses dias chamei a Fran aqui, a Fran fica chocada, ela vai no consultório, já é minha paciente há 4 meses, ela perdeu 10 quilos de gordura, não foi 10 quilos de peso não, gente, 10 quilos de gordura em 4 meses, ela vai no consultório, bota ela pra comer, ela vai embora. No início ela não conseguia, não dava conta. Ana, não vou conseguir comer essa comida toda noite. Vamos tentando até você conseguir bater a comida. Hoje em dia ela já consegue bater. Ela voltou, emagreceu 5 quilos. Ganhou massa muscular. O que eu faço? Vou diminuir mais a comida dela para ela continuar emagrecendo? Não, aumento. Aumento que ela ganhou massa muscular, melhora o metabolismo dela, ela tem que comer mais.
Então, vocês têm que perder o medo de comer. A solução não é parar de comer, não é comer o mínimo possível. Isso faz um estrago no organismo, tá? Então, primeiro erro, comer mais que gás. Segundo, comer pouca proteína. Terceira, dieta muito restritiva. Não é a solução. Vai ser um problema, tá? Achar que tem que fechar a boca, gente, eu não vou cansar de bater nessa tecla aqui. Quem quer emagrecer precisa aprender a comer. Tem que aprender a comer, a combinar os alimentos, a lidar com as exceções, a parar de comer por ansiedade e aí vai conseguir emagrecer. A solução não é fechar a boca, tá? Quarto erro. Lá vem a chata louca da água. Sim, baixa ingestão de água. Erro muito comum no processo de emagrecimento. Se 70% do meu corpo é água, como que eu quero que o meu metabolismo funcione, que meu organismo funcione, se eu não faço uma coisa que é totalmente elementar? O que é totalmente elementar? Beber água. O paciente, quando chega no consultório, uma das primeiras perguntas que eu faço na anamnese: como é que é a sua ingestão de água? Como é que eu vou conversar com uma pessoa sobre comida? O que ela tem que comer se eu não sei se ela bebe água? Adianta eu dar um plano alimentar lindo, super calculado, super bem distribuído, se a pessoa não bebe água, que é a coisa mais elementar do mundo? Ai, Ana, mas é difícil. Gente, é hábito, tá? Assim como um bebê é hábito, assim como fazer exercício é hábito, assim como se alimentar de forma saudável é hábito, tudo na vida é hábito. Então, ó, tem trilhões de posts aí no meu feed. Como é que a gente faz cálculo de gestão de água? Água e exercício não se negocia, se faz. Vou fazer lá meu cálculo. Estou bebendo. Como é que eu sei meu cálculo? 35 ml por quilo de peso. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Fiz meu cálculo lá, eu tô com 72 quilos, fiz meu cálculo. Deu dos 2 litros, 3 litros, tá, gente? Vamos supor, 3 litros e pouco. Aquilo ali é o mínimo que eu tenho que beber por dia. Não bebe água, gente, não dá nem para conversar sobre alimentação, tá? Isso aí é o primeiro passo no tratamento nutricional, é beber água. A água vai eliminar a toxina do seu corpo, vai fazer com que você desinche, vai detoxificar seu fígado, vai fazer seu intestino funcionar, vai fazer com que haja absorção de nutrientes, vai fazer com que tudo que você come seja digerido, vai hidratar sua pele, vai hidratar seu cabelo. As pessoas confundem fome com sede. Então, gente, se o paciente não bebe água, não tem nem como a gente conversar mais. E aí aí a pessoa fala: mas, meu Deus do céu, eu bebo um copo d'água, fiz meu cálculo aqui, deu 3 litros e 200. Gente, possível, se eu beber essa água amanhã eu vou pro hospital. Vai se sentir mal mesmo. E aí, como é que a gente faz? Bebo 200 ml por dia, tá? Vamos supor que eu sou esse ser humano aí. O que eu faço? Amanhã eu vou beber uma garrafinha de 500. Bebeu? Morreu? Não. Vai aumentar. Para quanto? Para 1 litro. Bebeu 1 litro? Vai aumentar mais meio litro. Até a pessoa conseguir beber a sua quantidade mínima. Outra coisa, água quando a gente acorda. Importantíssimo, tá? Abrir o olho, tem que ter um copo de água do lado da cama. Abrir o olho. Pega aquela água e bebe. Quanto? O máximo que você conseguir. Por quê? Tudo que a gente faz, que a gente come, que a gente bebe quando a gente está em jejum é muito mais absorvido, tá? Então essa água que a gente bebe quando a gente está em jejum, ela dá um start no nosso corpo, tá? Dá um start no nosso intestino. Então, ó, abrir o olho, mete a água para dentro. Quanto mais melhor. Não consegue ainda? Bebe 200 ml. Conseguiu? Bebe 300, conseguiu, aumenta para 500. E aí, todo dia eu vou aumentando. Quanto que eu bebo de manhã? O máximo que você conseguir. Eu bebo no mínimo, uns 750 ml de água. Tem dia que eu acordo com bastante sede, que eu sinto muita sede, que eu já acostumei meu organismo a beber muita água, que eu bebo 1 litro lá de manhã. Ah, mas eu vou fazer xixi toda hora. Vai. Mas isso é normal, gente. O que isso quer dizer? Que seu rim não tá fazendo esforço. Tá? A Erika falou, meu reflexo de quando bebo pouca água, dor de cabeça. Exatamente. Hoje eu peguei um paciente, um rapaz, que eu fazendo a anamnese dele, perguntando sobre sinais e sintomas, eu perguntei, você sente dor de cabeça com frequência? Ele falou, sinto, muita frequência. Aí eu comecei a, né, jogar o verde. Ah, mas você correlaciona isso com algum alimento específico? Não? Como é que é a sua ingestão de água? O consulta dele foi 3 horas da tarde, ele não tinha bebido um copo d'água. 1h30 da tarde, desculpa. Acho que foi 1h30. 1h30 da tarde, ele não tinha bebido um copo de água.
Dor de cabeça é sinal de desidratação. Pele seca é sinal de desidratação. Cabelo seco é sinal de desidratação. Infecção urinária de repetição, problema renal. Fome o dia inteiro. Cansaço, sonolência, urina muito escura já é sinal de desidratação. Isso tudo é sinal de desidratação, gente. Tá? Quando a pessoa chega com dor de cabeça por falta d'água, ela já está num grau de desidratação importante. Isso é muito grave. Eu vou esperar ter um problema renal, um cálculo renal, um problema hepático para começar a beber água, gente. Vocês vão agir pelo amor ou pela dor. Então, ó, beber água essencial. Vou falar isso aqui até o último dia. Eu vou encher o saco de vocês, até vocês aprenderem a beber água. Está muito frio, é mais difícil? É. Também é mais difícil acordar, também é mais difícil ir malhar, também é mais difícil comer saudável, porque dá vontade de comer pão e biscoito e chocolate o dia inteiro, mas eu preciso fazer, tá, gente? Então, ó, quero ver amanhã aí todo mundo bebendo água. A Erika falou, eu acordo, não foi a Erika não, a Alvinha que falou, eu acordo bebendo um copo d'água antes de qualquer comida. Isso aí, gente, abrir o olho é água pra dentro, o máximo que vocês conseguirem, tá? Outro erro, quinto erro, comer descontroladamente no final de semana. E aí eu quero que vocês falem aí quem faz isso. Ou fazia, ou já fez em algum momento, faz dieta de segunda, quinta, quiçá até sexta, e aí sexta-feira desliga, vira uma chave lá na cabeça, e aí a pessoa esquece que ela tá fazendo um planejamento dietético, esquece que ela tá num objetivo de emagrecimento, ela dá uma amnésia nela, entendeu? E aí domingo à noite bate aquilo na cabeça. Ela fala, meu Deus, comi tudo mais um pouco, amanhã eu começo a dieta com tudo. E aí toda semana ela faz isso. Faz dieta de segunda, quinta, sexta, metade do dia. Sexta à noite começa a comer como se não houvesse amanhã. E domingo ela para à noite, depois de pedir o iFood, comer todos os doces que tem na casa, porque aí ela promete que segunda-feira, gente, mas ó, segunda eu vou começar, você não tá entendendo, focada, nunca mais eu vou sair da dieta. Isso aí, gente, rola direto. E aí a gente tem algumas questões que a gente precisa trabalhar em relação a essa questão do final de semana, tá? Dos erros mais comuns. Todos que eu tô falando aqui são muito comuns, tá? Primeira coisa, entender que rotina é de domingo a domingo. Você não tem um metabolismo de segunda a sexta e você não tem outro metabolismo sábado e domingo. Então, o que você faz de segunda a sexta, você tem que fazer sábado e domingo. Ai, meu Deus do céu, então nunca mais eu vou poder comer nada gostoso? Gente, minha dieta eu como coisa gostosa de segunda a sexta. Vocês não comem, não? Tem nada na dieta. A dieta de vocês é um sofrimento. Então, aí eu já tenho um erro muito grave, tá? Se eu não tenho prazer nenhum na minha alimentação, eu não como nada do que eu gosto, só como coisa que eu detesto, na primeira oportunidade que eu tiver de sair da dieta e nunca mais voltar, ou demorar a voltar, eu vou fazer isso, tá? Então, primeira coisa que eu preciso observar, como é que tá essa dieta durante a semana? É uma dieta que eu tenho prazer ao me alimentar? Tá? Eu passo fome? Eu tô comendo só coisa que eu detesto? Não, eu tenho uma dieta bem ajustada, eu não passo fome, eu tenho preparações que são saudáveis, mas que ao mesmo tempo agradam o meu paladar. Primeira questão. Segunda questão, fazer dieta de segunda a sexta e comer desesperadamente sábado e domingo é igual a gente juntar dinheiro a semana inteira e gastar 3 vezes o que juntou no dia de semana. Lembra que eu falei lá da poupança que a gente faz no déficit calórico? Vocês fazem a poupança lá. Todo dia eu coloco você em déficit de 400, 500 calorias. Final de semana a pessoa come 8.000 calorias. E come fácil, tá, gente? Não é difícil não, tá? Come fácil. O que ela fez? Ela pegou tudo que ela economizou durante a semana, gastou final de semana e ainda passou ainda. Tá? Então eu preciso entender que se eu tenho claramente um objetivo de emagrecimento na minha cabeça e se eu tô buscando ter uma vida mais saudável, eu preciso fazer dieta de domingo a domingo. Só que dieta, gente, eu preciso que vocês entendam assim, as pessoas quando elas escutam a palavra dieta, elas linkam a sofrimento. Então se eu falar com você assim, eu tô de dieta, a pessoa fala, ah meu Deus, olha lá, coitadinha,
Meu Deus, tadinha desse menino, tá passando fome. Não. O que que é dieta? O que que é a palavra, né? A etimologia da palavra, o que que significa? Da onde que vem essa palavra, né? Essa palavra, dieta, significa o que você come, tá? É diferente de dieta restritiva, de regime, tá? E isso pode até trazer uma conotação ruim. A palavra dieta, não. Porque a dieta, você pode ter uma dieta. A sua dieta pode ser comer pizza todo dia. O que que é a dieta? É a sua alimentação usual, tá? Sua dieta pode ter McDonald's, um combinado, aquele negócio combinado lá de McDonald's todos os dias. O que que é a dieta? É a sua alimentação usual, tá? Então, dieta a gente faz de domingo a domingo. Se eu tenho uma dieta muito restritiva, o que que vai acontecer? Eu faço dieta de segunda, quarta, na quinta eu tô desesperada, na sexta eu saio comendo tudo loucamente. Por quê? Porque eu não tenho prazer nenhum, eu não como nada que eu gosto, eu me restringo demais, eu tenho uma alimentação muito restritiva e aí qualquer oportunidade eu quero fugir. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso entender, porque, por exemplo, quem é paciente meu aí, ó, sabe que eu não sou da dieta super restritiva. Quem me acompanha, gente, vê o que eu como, vê que eu não sou da dieta super restritiva, tá? Mas são todas as minhas vontades que eu vou atender. Não, gente, eu preciso aprender a lidar com isso também. Sempre falo isso aqui. Na vida a gente faz isso em relação a diversas coisas. Então, por exemplo, hoje é terça-feira, né? Eu tô com vontade de hoje dormir e acordar amanhã 10 horas da manhã, porque eu tô desde sexta-feira sem dormir. Eu posso fazer isso? Mas eu tô com vontade. E o que tem que você tá com vontade? Eu vou poder amanhã acordar 10 da manhã? Não. Vou acordar 5 horas, porque eu tenho aluno 6 horas, eu tenho um compromisso de trabalho. Então, a gente precisa entender que o que acontece? Em diversas coisas da nossa vida, a gente tem vontade e lida com essa vontade e não atende essa vontade. Algumas a gente consegue atender, algumas a gente não consegue atender. Eu tô com vontade de amanhã dormir até 10 horas e sábado eu tô com vontade de ir pra praia e sumir desse frio. Eu vou poder amanhã acordar 10 horas? Não, vou ter que lidar com essa vontade e acordar 6, 5. Eu vou poder viajar esse final de semana? Também não, porque eu vou trabalhar, tenho meus compromissos, minhas responsabilidades. E aí na alimentação a pessoa ela pensa assim, tudo que ela tem vontade, ela acha que ela precisa atender. Então, tô aqui com vontade de comer uma paçoca, falando com vocês, eu vou lá na cozinha e como uma paçoca. Amanhã de tarde eu tava com vontade de comer um bolo da padaria, aquele bem gordo, vou lá na padaria e como bolo. Aí de noite eu tava com vontade de comer um chocolate, eu vou lá e como chocolate. Aí no outro... Ué, gente, mas como é que é isso? Né? Nós somos seres racionais, a gente precisa questionar as vontades. Não posso atender nenhuma vontade? Não estou falando isso. Mas são todas que eu vou atender? Não. Assim como eu, às vezes, acordo com vontade de dormir, assim como eu fico trabalhando no final de semana com vontade de descansar, assim como eu tenho que limpar a casa com vontade de ficar com as pernas para cima no sofá, eu preciso aprender a administrar isso. Então, ó, final de semana, se eu tenho dieta que eu não tenho prazer nenhum dia de semana, eu vou querer comer tudo no final de semana. 2. Se eu acho que eu tenho que atender todas as minhas vontades, então, final de semana, todas as vontades que eu tenho eu atendo, vou ter problema, tá? Outra coisa, é pensar naquele raciocínio, a pessoa quando ela me pergunta assim, quantas refeições livres eu tenho durante a semana? Eu falo, nenhuma, todas as suas refeições são livres. Porque tudo é uma questão de escolha, tá? Vocês não estão vivendo dentro de uma prisão, então essa nomenclatura de refeição livre para mim não existe. O que eu trabalho é exceção. Eu tenho um planejamento alimentar, que eu tenho opções super saudáveis, saborosas, que respeitam o meu paladar, minha rotina, meu bolso, que me respeita, né, a minha individualidade. Eu tenho 2 exceções fora aquilo ali. Então, uma semana ou na quarta-feira eu senti vontade de comer, uma vontade genuína, verdadeira de comer um bolo, um pedaço de bolo gordo, daquele bolo bem com recheio de brigadeiro. Eu posso comer? Posso. Isso é uma exceção. Comer um bolo na quarta-feira, final de semana eu vou segurar um pouco a onda. Quero deixar minhas exceções para o final de semana? Posso? Posso. Sábado eu tô lá com vontade de tomar uma cervejinha? Toma cervejinha. Domingo acorda e faz o quê? Pula o café da manhã, vai andar, pula o almoço. Não, volta pro plano alimentar. Senão vocês descacetam todo o cálculo que o nutricionista faz, tá? Então eu preciso aprender
a ter prazer na minha alimentação saudável usual, prazer na minha dieta, entendendo que dieta é o que eu como de forma usual, é a minha alimentação usual do dia a dia. Eu preciso aprender a lidar com as vontades, não são todas as vontades que eu vou atender. Infelizmente, gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. O nome disso é vida adulta. Tem determinadas vontades que a gente atende, tem determinadas vontades que a gente lida. Terceira coisa, eu não preciso de refeição livre, porque eu não tô dentro de uma prisão, a gente tem que mudar essa mentalidade. Eu tenho exceções dentro do meu planejamento alimentar. Dia do lixo, detesto essa nomenclatura. Você come lixo? Eu não como lixo, eu só como coisa gostosa. Minha alimentação é maravilhosa, eu não como lixo. Então não existe esse negócio de dia do lixo, não existe esse negócio de tirar um dia para comer tudo que quer. Isso não tem sentido nenhum, a comida do mundo não vai acabar. Vocês não precisam comer sábado e domingo como se segunda-feira vocês fossem ser presos numa prisão e que nessa prisão não tivesse comida. Isso não faz sentido, tá? Eu preciso seguir a minha dieta, que é a minha alimentação usual, na qual eu tenho prazer, sábado e domingo também, e aí eu aprendo a lidar com algumas vontades, e algumas vontades eu vou atender que serão as minhas exceções. Não existe dia do lixo, não existe refeição livre, ninguém tá preso. Entendida essa questão do final de semana, gente? Vocês acham que faz sentido o que eu tô falando aqui? A pessoa, quando ela aprende a lidar com essa questão de final de semana, ela vira a chave. Dificilmente esse paciente vai voltar a engordar, tá? Porque ele aprende a lidar com essa questão do final de semana e aí ele para de compensar, né? Gastar final de semana tudo que ele economizou durante a semana. Faz sentido para vocês? André falou que sim, ótimo. A Aninha falou lá também. Beleza, então entendi a questão do final de semana, que foi uma das maiores das respostas que chegaram mais na minha caixinha. Essa questão do final de semana, gente, para mim sempre foi uma dificuldade muito grande, assim, até uma determinada idade, né? Depois eu aprendi a lidar com isso e aí eu parei de restringir tanto minha alimentação. O que me fez lidar melhor com o final de semana? Ter mais prazer na minha alimentação de segunda a sexta. Então hoje a minha dieta é tão gostosa, minha dieta usual é tão gostosa que eu não tenho essa necessidade de final de semana comer como se não houvesse amanhã. Eu como um docinho no final de semana? Como. Eu como uma pizza? Como. Mas aí, gente, de manhã, na segunda-feira, eu como pão. De tarde, todo dia, quem me segue aqui sabe, eu como bolo. De noite eu janto, hoje comi hambúrguer, como um prato de comida. Se eu quiser comer arroz com feijão de noite, eu como. Eu como carboidrato no almoço, como um pratão de comida, eu não passo fome. Tá? E eu não tenho uma dieta super restritiva que me traz um sofrimento imenso. E aí, se eu não tenho isso dia de semana, a minha necessidade de querer comer um mundo no final de semana, porque eu sofro de segunda a sexta, isso diminui de forma drástica. Porque eu tenho prazer todo dia. Eu como de forma saudável e saborosa todos os dias. Beleza? Então vamos virar esse mindset aí de final de semana, vamos tirar da cabeça que dieta de segunda a sexta, que sábado e domingo vira uma chave, tudo que você come você não absorve, não sei o que as pessoas pensam, e aí a pessoa fica a vida inteira fazendo dieta e ela não sai do lugar. Ela não consegue emagrecer, e aí ela come desesperadamente, segunda-feira ela restringe ainda mais. E ela restringe, quase morre de fome durante a semana, final de semana come o mundo de novo, tá? A gente precisa sair desse ciclo aí, que isso não faz sentido nenhum, beleza? Vamos pro próximo. Pessoa que belisca demais. Ó, outra resposta que veio lá na minha caixinha. Erro do processo de emagrecimento. Esse perfil beliscador. Tem gente que tem esse perfil beliscador mesmo, tá? Isso dentro de nutrição comportamental existe lá a classificação, gente, do perfil beliscador. É aquela pessoa que ela come e aí ela acaba de comer, ela vai lá, belisca uma frutinha, ela belisca uma castanha, ela belisca um queijinho, ela belisca um biscoitinho, belisca. E aí, o que é isso? Isso é um hábito, tá? Se você pergunta pra essa pessoa, eu faço o plano da pessoa, come pra caramba. Se a pessoa sentou, comeu um prato de comida, de arroz com feijão, metade do prato é legume e verdura à vontade, comeu 2 sobrecoxas de frango desse tamanho, comeu aquele prato de comida que mal ela consegue comer, depois do almoço, 2 horas da tarde, ela almoçou meio-dia, ela tá com fome? Não tá, gente. Posso te garantir, não tá com fome. E aí, por que ela fica andando pela cozinha beliscando, sem parar? Porque ela criou esse hábito.
E aí, hábito a gente constrói e a gente desconstrói. Ela criou esse hábito de beliscar. E aí, o que a gente tem que fazer? Quem tem esse perfil beliscador? Quem se identifica com isso? A primeira coisa que a pessoa tem que ver é se ela está com fome, tá? Então, jantei, tô lá na cozinha beliscando. Para o raciocínio. Ana, você acabou de comer um hambúrguer de 150 gramas, um pão gigante, queijo. Você tá com fome? Não. Ana, você não tá com fome, isso não é fome, isso é ansiedade, isso é mania, isso é hábito. O que você faz? Mete o pé da cozinha, bebe um copo d'água e sai fora. Você não tá com fome. Se você está com fome, fome física, já expliquei aqui sinais de fome física, aquela coisinha no estômago, aquele desconforto, tudo mais. Se eu sinto fome física, eu preciso ajustar o plano dietético dessa pessoa. Não deixo ninguém com fome, tá? Não fico com fome, não vou deixar ninguém com fome. Se é fome, eu ajusto. Se não é fome, a vontade de comer, aí eu preciso questionar isso, tá? Então, jantou, gente, acabou de jantar, vai ficar andando na cozinha, abrindo geladeira pra quê? A pessoa abre a geladeira, não sei se vocês se identificam. A pessoa abre a geladeira, ela fica pensando na frente da geladeira. Fica olhando, aí olha, ela descobre uma coisa ali que eu não lembrava nem que existia. Ih, gente, tem esse pedacinho de bolo de aniversário aqui que eu fui, tava aqui, nem tinha pensado nisso. Aí vai lá e come. Acabou de jantar, tá com a barriga cheia, super alimentada, e aí abre a geladeira pra ficar pensando, abre a despensa pra ficar pensando. Isso não faz sentido. Você acabou de jantar, você comeu um prato de comida, você está saciado e satisfeito, você pega seu copo d'água para levar para o seu quarto, mete o pé da cozinha, escova seu dente e segue sua vida, tá? Isso é hábito. Se é fome, eu preciso ajustar a refeição. Se não é fome, é hábito. E aí a gente precisa desconstruir esse hábito. E a primeira coisa é trazer isso para a consciência. Se eu tô na cozinha pensando com a porta da geladeira aberta, se eu tô com fome. Se eu não tô com fome, meu lugar de pensar não é com a porta da geladeira aberta e nem com a despensa aberta. Beleza? Então, ó, perfil beliscador. Porque é fácil a gente passar. As pessoas pensam assim, tô aqui na cozinha, vou ter que comer alguma coisa, vou lá e como uma frutinha. Uma fruta é saudável. Aí tô aqui com vontade de comer, vou lá e pego 3 castanhas. Aí vou lá e pego um pedacinho de queijo. Aí vou lá, aí quando você vai ver, lembra o déficit calórico? Que foi a primeira coisa que a gente falou lá no primeiro erro? A pessoa descacetou aquilo tudo ali. Que ela comeu um monte de coisa saudável, comeu um monte de coisa que estava fora do planejamento dela e ela passou completamente o planejamento calórico dela, tá? Então, perfil beliscador. Acabou esse negócio de beliscar, gente. Fez a refeição, come direito, faz um prato de comida, não quero ninguém passando fome, coloca a proteína na refeição e mete o pé da cozinha. A cozinha não é lugar de pensar, a porta da geladeira não é lugar de pensar, a despensa não é lugar de pensar, o supermercado não é lugar de pensar, a padaria não é lugar de pensar, vai pensar no quarto, no escritório, em outro lugar. No banheiro, o banheiro é ótimo para pensar durante o banho. Combinado? Então, perfil beliscador, sai. Erro nas quantidades. As pessoas erram nas quantidades. Isso é outra coisa muito comum. Eu tô devendo um Reels aqui, gente. Meu marido vai me matar. Que eu tenho que falar sobre a questão das colheres. Que as pessoas têm muita confusão assim. Coloco no plano. Colher de servir arroz. Aí a pessoa bota colher de sopa. Aí eu boto colher de sopa. Aí a pessoa bota escumadeira. Aí eu boto escumadeira. A pessoa bota colher de sobremesa. Aí erra na quantidade. Então tá comendo bem, mas erra na quantidade. Errou na quantidade, o que acontece? Sai do déficit calórico, tá? Então prometo aqui, ó, a rede nacional, que eu vou fazer o Reels das colheres, porque, ai, coisa idiota, falar de tamanho de colher, ninguém sabe, gente. Eu falo colher de arroz, a pessoa fala, colher de arroz é qual? Aquela sopa, aquela outra que serve café, é aquela média, é colher... Completamente, as pessoas são completamente perdidas. E aí o que acontece? Facilmente a gente erra nas quantidades, tanto para mais quanto para menos. Eu sempre falo, errar para mais é errar para menos também. Se eu como muito além do que está planejado, eu erro. Se eu como muito aquém, muito menos, eu também erro. Lembra que eu falei que eu não posso ficar muito abaixo lá no meu plano calórico, senão eu entro na termogênese adaptativa, eu diminuo o meu metabolismo? Então prometo que essa semana eu vou fazer o videozinho falando do tamanho das colheres, tá? Me cobrem. Até quinta-feira no máximo eu faço. Que falta comprar uma colher de sobremesa, que eu não tenho colher de sobremesa em casa, por isso que eu não fiz até hoje. Então, ó, meu marido tá aqui. Pode comprar colher de sobremesa amanhã que eu vou fazer quinta-feira. Outra coisa, excede nas exceções. A pessoa é assim. Ela não tava nem com vontade de comer. Aí ela vai lá
na cafeteria tomar um café. Aí a cafeteria faz o quê? Bota um mini brigadeiro. Um mini brigadeirozinho. Aí o que ela faz? Nem pensa. Ela joga aquilo pra dentro. Nem com vontade de comer brigadeiro ela não tava. Mas veio no café, ela manda pra dentro. Aí comeu um brigadeirinho. Aí ela chegou na academia, tava tendo a degustação de bolo de banana saudável. Aí ela passa lá e fala, vou provar. Aí come um pedaço. Aí ela chega no salão pra fazer a unha, aí a manicure fala, isso aqui é um cafezinho? Aí te dá um cafezinho e bota um biscoitinho. Aí ela come um biscoitinho. Aí ela ganha um bombonzinho, ela nem tava com vontade de comer bombom, mas aí ela ganhou, ela come um bombonzinho. Aí quando você vai ver, a pessoa fez, numa semana, todo dia ela fez uma exceção. Ai, Ana, mas aí ela comeu um biscoitinho do café, a exceção é essa, ela comeu o biscoitinho do café, o bolinho da manicure, o biscoitinho do outro café, o bolo que estava sendo servido na academia, o bombonzinho que ela ganhou, ela fez a exceção o dia inteiro, gente. Entendeu? Então, exceção, eu sempre falo aqui, não gastem cartucho à toa. Eu escolho com sabedoria. Vem um biscoito velho, Deus me perdoe, um biscoito que eu nem gosto no café, um biscoito amanteigado que aquilo nem jamais compraria e comeria. Eu vou comer? Deus me livre de jeito nenhum, gente. Mas é um biscoito daí. Se eu for comer, sabe o que eu faço? Eu vou lá na doceria que eu mais gosto, eu compro o doce que eu mais gosto, que eu sou apaixonada, camafeu de nozes, e aí eu pego um café e eu como aquilo ali, saboreando aquilo ali como se não houvesse amanhã. Eu não saio gastando minhas calorias à toa, não. Aí chega na casa dos outros, a pessoa, esse aqui é um pedacinho de bolo, a pessoa, vai ficar chato, né? Não aceitar e come um bolo que não queria também. Não gastem o cartucho de vocês à toa. Escolham as exceções. Então, se eu faço um planejamento, isso aí vai da conduta de cada um. Eu libero, por exemplo, 2 exceções durante a semana. Se a pessoa comeu um brigadeirinho na segunda, um biscoitinho na terça, um bolinho na casa de não sei quem na quarta, um cachorro quente na quinta, na sexta ela comeu uma coxinha para experimentar, no sábado ela comeu um bombonzinho, ela fez 6 exceções, ela não fez 2. Isso tudo são exceções. Então, exceções nós escolhemos. Não gastem as calorias de vocês com coisas que nem ligo tanto, mas estava aqui. Mas eu tinha direito, mas eu ganhei no café, ganhei de graça. Não, pode parar com isso, gente. É igual café da manhã de hotel. Esse raciocínio de café da manhã de hotel, já tá pago, vou comer como se não houvesse amanhã, porque eu ganhei. Primeiro que você não ganhou nada. Que aquele café ali, ele está ajustado dentro do preço da sua diária. E segundo que tem um bolo de padaria horroroso no café da manhã. Vou gastar minha caloria ali? Não. Tem um bolo de aipim. Nossa, sou apaixonada por bolo de aipim. Foi feito por eles, assim, aquele bolo com aquela cara maravilhosa. Aí vale minha exceção, gente. Eu pego um pedaço e como, tá? Então esse raciocínio de porque eu paguei, porque eu ganhei, porque alguém me ofereceu, porque tava ali, e aí quando eu vi já comi, Aí você faz exceção a semana inteira, você gastou todo o seu crédito, seus cartuchos com coisa que você nem liga, nem gosta. Então a gente precisa aprender a usar nossas exceções com sabedoria. Amo pizza, sou alucinada. Gosto de comer um pedacinho de pizza durante a semana? Cara, gasta a sua exceção ali. Gosto de tomar uma cervejinha? Gasta a sua exceção ali. Não ligo pra doce? Pra que a pessoa vai te oferecer um doce? Então você vai comer doce que a pessoa te ofereceu porque você ganhou. Isso não faz sentido, tá? Então, vamos ajustar essa exceção. As pessoas também têm muita dificuldade para emagrecer porque elas excedem as exceções. Como é uma forma fácil da gente ver isso? Diária alimentar. Então, às vezes a pessoa fala pra mim, cara, eu tô fazendo dieta perfeitamente de segunda a segunda, mas não emagreci nada. Se não tiver algum descontrole hormonal, tiver com algum problema no perfil hormonal, eu não acredito. Porque é cálculo, gente, é matemática. Aí eu falo assim, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o diário alimentar. Você vai fazer durante uma semana, tá? E vai ser honesto comigo e com você. Você vai anotar tudo que você tá comendo. Da balinha da jujuba que você comeu depois do almoço ao biscoitinho do café. E quando você vai ver, a pessoa faz 4, 5, 6 exceções durante o dia, belisca o tempo inteiro e ultrapassa, obviamente, facilmente o déficit calórico dela, tá? Então, exceder na exceção é muito comum. É um erro muito comum. Gastem as exceções de vocês com sabedoria. Vai comer, compra o doce que mais gosta, naquela doceria que mais gosta, senta, come aquilo com calma, aproveita aquele momento, degusta aquele alimento sem culpa, sem estresse, sem ficar se martirizando e volta ao planejamento dietético, tá? Nono erro, não tem constância.
E aí, em cima de tudo que eu falei aqui, se eu faço dieta segunda a sexta, saio sábado, domingo, demoro, volto na quarta, faço até sexta de novo, aí eu erro sábado, escaceto tudo, volto domingo. Isso é ter constância? Não. Ser constância é fazer o quê? Todo dia fazer aquilo que tem que ser feito. Isso serve para beber água, para fazer exercício, para fazer dieta. Então, o que tem que fazer? Acorda e faz o que tem que ser feito. Descacetei, me estressei hoje, fiz uma merda danada, comi um bolão, um pedação, 3 pedaços de bolo de chocolate que não estava dentro do meu planejamento, não cabia na minha sessão. O que eu faço no dia seguinte? Eu faço jejum, pulo refeição, tomo laxante? Não! Volta para o planejamento dietético, exatamente como tá lá na prescrição, tá? Parem de fazer essas compensações, isso também não é saudável. Mas o que vai dar resultado no meu processo de emagrecimento, no meu processo de mudança de hábito, para criar hábitos de beber água, para criar hábitos de fazer exercício, o que vai ser? Constância. Constância. E aí, para eu ter constância, eu tenho que levar em consideração tudo isso que eu falei aí pra cima, tá? Passo a passo. E o 10º, gente, esse aqui é muito bom e eu me pego nesse direto, mas eu trabalho muito minha mente. O 10º erro e eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar, tá? Eu já estive nesse lugar aí diversas vezes e por vezes eu pego minha cabecinha voltando para esse lugar. Esperar o momento perfeito. Então a pessoa é assim, vou dar meu exemplo mesmo. Meu pai tá no hospital, que se dane, cara, não vou fazer dieta essa semana, já não dormi, aquele hospital não tem nada pra comer, só tem pão, e aí essa semana não fiz compra, e aí não fiz legume, não tem fruta, então que se dane, vou comer tudo mesmo, qualquer coisa, e aí semana que vem eu volto pra dieta. Não, vou esperar passar meu aniversário. Meu aniversário daqui a 1 mês e meio. Não, só quando passar meu aniversário, eu vou começar a fazer dieta. Não, vou esperar a pandemia passar. Esse aí é todo dia. Quando a pandemia passar, eu vou começar a fazer dieta. Gente, olha só. Eu comer totalmente errado, de forma totalmente não saudável. Vai fazer meu pai sair do hospital? Não. Eu sair comendo tudo que eu vejo pela frente vai curar o Covid e vai fazer ninguém mais ficar doente, ninguém morrer de Covid? Não. Eu parar de comer tudo que eu quero, como se não houvesse amanhã, vai influenciar no meu aniversário? Não. Isso não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar na nossa cabeça. Porque a nossa cabeça, gente, ela sempre vai levar a gente pro caminho mais fácil. E o que vocês acham que é mais fácil? A pessoa chegar em casa, esquentar lá seu prato de legume e verdura, sua carninha, cozinhar, deixar preparadas as coisinhas para levar no dia seguinte, a frutinha, o ovinho e tudo, e tirar um dia da semana pra fazer feira e fazer bolo de banana. Vocês acham que é mais fácil isso? Ou a pessoa chegar em casa, pegar o telefone, ligar pro iFood, abrir aqui o iFood no celular e pedir uma pizza e ficar deitada no sofá esperando a pizza chegar? O que vocês acham que é mais fácil? Não preciso nem responder, né? Pra mim também era muito mais fácil ligar para o iFood e pedir uma pizza. E o que vai fazer você ter resultado? É você encarar o caminho mais fácil ou o caminho que você precisa encarar. Então não existe momento perfeito. O mundo não vai parar para você fazer dieta. Os problemas não vão acabar para você começar a cuidar da sua alimentação. Então acabou esse raciocínio. Cheguei em casa hoje não tinha nada. Essa semana, como vocês estão acompanhando aqui, eu não fiz compra, eu não fiz comida, passei o final de semana inteiro no hospital. Eu cheguei, o que eu comeria normalmente? Meu prato com 300 legumes, mais um carboidrato, mais uma proteína. Tem? Não. Tem mal comida aqui em casa, gente. Tem 2 bananas e um mamão, é o que a gente tem até o final da semana. E aí, por isso, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar pro pizza e vou pedir uma pizza, vou comer uma pizza inteira, uma barra de chocolate, porque eu mereço, porque eu tô cansada e porque semana que vem eu volto à dieta, que essa semana esquece dieta. Não. Peguei lá o hambúrguer do congelador, joguei na airfryer, peguei o pãozinho, botei no forno, botei um queijo. É igual meu prato de legume? Claro que não. Mas eu preciso ou comer um prato de legume ou comer uma pizza inteira? Também não. Então a gente precisa aprender a fazer sempre o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Esqueçam esse raciocínio de esperar o momento perfeito para fazer dieta. Esse momento nunca vai chegar. Você sempre vai ter alguma justificativa. Eu tô dormindo, eu tô cansada, vou viajar daqui a 1 mês, daqui a 2 semanas eu vou entrar de férias, então quando eu voltar das férias eu faço. Meu filho tá de férias, e meu pai tá no hospital, e
E sempre a gente vai jogar isso pra frente, porque esse momento perfeito, gente, nunca vai chegar. E aí o que acontece? A gente arruma outro problema. Então, por exemplo, voltando à minha situação aqui, eu tô com meu pai no hospital. Se eu comer toda descacetada essa semana, o que acontece? Meu intestino funciona mal, eu começo a dormir pior, minha energia vai lá pra baixo, minha imunidade cai. Aí eu vou ter, ao invés de ter um problema que eu tô pra resolver, que é essa situação que eu tô vivendo essa semana, eu vou ter dois. Porque eu vou ficar com minha saúde completamente desregulada, eu vou ganhar peso, que é uma coisa que eu não gosto, eu fico com o meu organismo todo inflamado, e o meu problema que eu tinha, que era lá a questão do meu pai, vai continuar lá. Então, pandemia tá aqui, gente. Comer tudo que vê pela frente. Vai curar o coronavírus? Não. Vai fazer com que todo mundo seja vacinado amanhã? Não. Vai fazer com que o país saia da crise? Não. Então, por que eu como se não houvesse amanhã, porque a pandemia tá aí? O que tem a ver uma coisa com a outra? E eu sei, gente, que a cabeça puxa pra isso. A minha também puxa. Essa semana eu tô com vontade de comer até eu pensando que se dane, semana que vem eu volto. Mas a gente tem que questionar esse pensamento. Isso não faz nenhum sentido, tá? Não dá pra comer todos os legumes que comeria à noite? Vai lá, cara, faz um ovinho mexido, passa a mão numa fruta, num pãozinho, torra um pãozinho integral e come pão com ovo. É melhor do que você pedir um combinado do McDonald's em plena terça-feira que você nem tá com vontade de comer. Vai gastar a sua exceção à toa, tá? Então, 10º erro, esperar o momento perfeito. A Angélica falou aí, eu mereço ter um corpo ok pra ir à praia. Com certeza, gente. Esse negócio de comer porque merece, gente, que raciocínio é esse? Aí você merece comer, aí ficar numa forma física que você não gosta, ficar com um corpo que você não se sente bem, não se sente à vontade, você ficar com um problema de saúde. Vocês acham que isso é isso que vocês merecem? Ou vocês merecem cuidar da sua saúde, melhorar a autoestima de vocês, botar o corpo de vocês para funcionar de forma harmônica, o intestino funciona, o cabelo fica mais bonito, a pele melhora, a disposição melhora, o sono melhora, a autoestima melhora, você se sente mais à vontade com você, você se sente mais seguro. Vocês merecem isso ou vocês merecem encher a cara de pizza e chocolate que vocês nem estão com vontade porque estou cansada e eu mereço? Eu acho que vocês merecem priorizar a saúde de vocês, buscarem o que vocês querem de verdade, melhorar aquilo na forma de vocês, na saúde de vocês, se sentirem mais felizes com a imagem que vocês veem no espelho. Isso que vocês merecem. Comida a gente não come por merecimento, a gente come porque é maravilhoso e é super possível a gente conciliar uma dieta saudável em que se tem prazer, mas ao mesmo tempo que a gente consiga o objetivo e o resultado que a gente quer. Tá? Você ter um corpo que ele funciona como deveria, você olhar no espelho e você se sentir bem e feliz com o que você vê e seguro com aquilo ali, isso tem um valor que eu acho que vale muito mais a pena do que você comer, encher o rabo de chocolate, que nem com vontade de comer chocolate você tá? Só que o prazer de comer coisas muito calóricas, muito açúcar, essas coisas, esse prazer ele é imediato. O prazer do resultado de aderir a uma alimentação saudável e a hábitos saudáveis de vida, ele demora um pouquinho mais a vir. Mas esse prazer eu posso garantir que é muito maior do que aquele imediato, quando você come uma coisa que você sabe que vai te fazer mal, mas que você está com muita vontade, aquilo te dá aquele bem-estar imediato. Mas vamos pensar sempre no que acontece depois, tá? Soninha falou que no seu lugar tinha comido uma super lasanha. Gente, já tive nesse lugar aí, tá? Mas graças a Deus eu já virei essa chavinha aí. Então hoje eu consigo encontrar um meio de caminho, que não seja comer uma lasanha congelada, comer um prato de legume. Existe um meio de caminho. Hoje foi hambúrguer. Super saudável, ficou super gostoso. Tô tranquila, alimentada, vou tomar meu banho e descansar, tá? Gente, deixa eu ver que horas tem. Vocês têm perguntas? 9h15, misericórdia, gente. Eu nunca consigo acabar na hora, né? Vocês têm dúvidas? Bota aí rapidinho, gente, que eu já passei da hora. Eu queria ter acabado 9 horas. Alguém tem alguma dúvida? Vou fazer o seguinte. Para eu não me alongar mais, se alguém tiver alguma dúvida, me manda mensagem no direct. Sempre coloco meu direct aqui à disposição. Se eu não responder hoje, porque eu vou dormir, eu respondo amanhã, prometo, tá? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, quinta-feira, qual é o tema da nossa live? Vontade de comer doce. Vou falar único exclusivamente disso, que é todo dia que eu boto caixinha lá, entra essas respostas aí de dificuldades, tá?
Carlinha, não tem problema não. A live vai ficar salva no IGTV e depois eu subo ela lá pro YouTube. Então, quem não viu, quem quer rever, quiser mandar pra alguém, fica salvo, tá? E na quinta, gente, olha só, eu quero a participação de vocês. Vocês vão ter que botar a cara aqui comigo, hein? Eu vou chamar alguém aí ao vivo. Quem quiser participar da live, entrar aqui ao vivo, a gente vai trocar ideia, vai tirar dúvida. Quero dúvidas de vocês, dificuldades, porque a dificuldade que é uma dificuldade sua pode ser uma dificuldade de uma outra pessoa e a gente pode ajudar uma outra pessoa nesse caminho, tá? Que meu propósito é esse aqui, ajudar vocês. Então, quinta-feira vamos falar sobre açúcar. Vocês não podem perder, vontade de comer doce e papo com a Nutri, que eu vou chamar ao vivo aqui. Quem quiser participar, ó, ajeita aí a apresentação, pentei o cabelo, passa um batom, tira o pijama, que eu vou chamar alguém aqui ao vivo pra gente tirar a dúvida, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada por estarem aí até esse horário comigo. E quinta-feira estamos juntos aí de novo, tá bom? Beijo, gente. Durmam com Deus. Uma noite abençoada. Até amanhã.